No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio o deputado federal Eli Correia Filho, presidente do DEM de Guarulhos. Bom dia, deputado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, que prazer estar aqui novamente no Radar de Notícias. Obrigado pela presença. Como é que está Brasília, deputado? Agora mais calmo, né, Pedro? Agora em recesso, né? Mas também não parada. Nós estamos vivendo um momento único na política brasileira. Por incrível que pareça, eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse momento, porque vai separar realmente o joio do trigo. Aqueles que estão envolvidos em corrupção têm que ser punidos. Aqueles que aparecem em listas do Fachin terão consequências lá na frente, e as eleições estão aí. Daqui a um ano estamos em plena campanha, né? Então eu acredito que aqueles que não estiverem envolvidos com isso sairão muito bem na próxima eleição. Agora, tem que ficar atento, muitas coisas acontecem, em Brasília está se analisando dia a dia. O que vai acontecer? Olha, vai depender do dia de hoje, de amanhã, mas dia 2 de agosto volta com tudo. Volta para a votação da denúncia, aceitação ou não, da denúncia contra o Michel Temer. Então, aliás, perguntaram se o senhor já tem posição definida. O Democratas se posicionou em manter a governabilidade do Michel Temer. É claro que a gente acaba analisando ponto por ponto do próprio relatório agora do Paulo Abiacchio e também do outro relatório do Sveiter. E a gente vai tomar a decisão certa no momento adequado. Mas dia 2 é o dia dele. Deputado, que crise foi essa entre o DEM e o PSB? O que acontece é que houveram rumores que o próprio Michel Temer quis inviabilizar a ida de alguns deputados do PSB e de alguns outros deputados de outros partidos ao Democratas. Os Democratas, que o Lula disse antigamente que gostaria que extirpasse da política brasileira, ressurgiu de uma forma muito forte. Hoje nós temos o presidente da Câmara, o segundo na linha sucessória, mas temos o melhor ministro do governo Temer, que é o ministro Mendonça da Educação, e aquilo está atraindo também os olhares de outros deputados. Os democratas têm a chance, depois de alguns anos, era uma das maiores bancadas, não, era a maior bancada do Congresso Nacional, hoje temos 30 deputados, e muitos deputados do PSB querem vir para o Democratas. E houveram rumores que o próprio Michel Temer, não, vamos com calma, vem para o PMDB, vem para lá, tal. E aí criou dentro do próprio DEM, opa, o que está acontecendo? Nós somos uma base fiel do próprio presidente. E ele está nos traindo? E aí não, mas foi um mal entendido. Agora essa mudança significa que vem aí uma janela ou haveria uma mudança do nome do partido? Eu acho que existem muitas mudanças que a gente vai analisar também com a reforma política. O relator Vicente Cândido tem sinalizado algumas mudanças, mas o que é forte, e eu sinto ali, primeiro o distritão. O distritão são os deputados mais votados. O grande objetivo, a cláusula de barreira de desempenho que se fala. Ou seja, isso eu acho fantástico. Nós temos 30 partidos ou mais no país e tem mais 30 na fila de espera querendo o registro. E o que virou hoje um partido? Qualquer partidinho acaba tendo uma negociação para cargos, para espaços, e acaba não tendo a representatividade no Congresso Nacional. A cláusula de desempenho, de barreiras, serve para justamente ter um limite. Olha, tem que ter um deputado eleito para cada estado. Agora, isso o que acontece? Acaba com os partidos menores. Mas esse é o nosso objetivo. O custo diminui. Precisamos ter, é o único país do mundo que tem tanto partido. Virou um negócio, né? Precisamos ter alguns partidos, mas não dessa quantidade. E o distritão é uma boa, vejo forte, são os mais votados, acaba efeito Tiririca, acaba efeito Russomano, que acaba atraindo outros, mas o distritão também enfraquece os partidos. Então, há uma disputa, muita coisa ainda rolando ali, mas que a reforma vai sair, vai, e em breve. E vem janela aí para mudança de partido. E vem janela na mudança de partido. Deputado, o DEM é próximo à linha sucessória presidencial por meio do Rodrigo Maia lá na Câmara. E o senhor falou que vocês estão trabalhando pela governabilidade com o Temer. Mas já se discute uma possível DEM no governo, caso o Temer caia? É claro que entre nós a gente discute. É uma oportunidade do democrata chegar ao poder o quanto antes. Mas nós confiamos no próprio Rodrigo Maia como um grande articulador. Michel Temer também. Michel Temer foi presidente 3 vezes, se não me engano, da Câmara e tem um bom relacionamento. Agora, o Rodrigo também, ele tem uma linguagem muito boa com a oposição. Ele fala bem com o PT, fala bem com o PCdoB e também com a base. Então,
a gente vai seguir o nosso caminho. Ou seja, estariam preparados caso acontecesse. Preparados, sem dúvida. Sempre, né? Sempre. Deputado, perguntaram aqui o que o senhor já fez por Guarulhos como deputado federal. Poxa, eu sou o deputado que mais enviou emendas para a cidade de Guarulhos, né? Até hoje vai ser difícil alguém bater, foram mais de 15 milhões de reais. E a gente fala assim, poxa, mas o que são emendas parlamentares? São recursos que viriam para o Estado, ou viriam ser destinados, e a gente opta por uma cidade, por uma região. E Guarulhos recebeu tudo isso, eu acho que o segundo deputado que mais mandou não chega nem próximo disso. Então, esse é um demonstrativo do meu carinho, afeto e respeito que eu tenho pela cidade. Deputado, o senhor encampou uma briga ali contra o aeroporto, a Gru Airport, o acesso, como é que ficou a situação? Está rolando, é claro que a gente sente do próprio governo municipal uma certa resistência, não participaram, como eu disse da outra vez, da audiência pública que nós fizemos, mas a frente parlamentar continua a estar ativa e cada vez mais deputados querem aderir a essa frente. E deputados que não fazem parte da cidade também não, deputados que entendem isso como uma forma também de dignidade ao povo guarulhense. Então, a frente está caminhando, agora estamos em recesso, mas estamos cobrando as autoridades e principalmente a Gru Airport. Bom, ontem também me perguntaram nas redes sociais sobre as suas votações. O senhor votou contra a terceirização, não é isso? Sim. Votou a favor da reforma trabalhista? Okay. E já tem posição em relação à reforma da Previdência? Também é um estudo. A reforma da Previdência ainda a gente não sabe. A gente precisa saber primeiro se o Michel Temer se manterá no cargo. Agora, a posição é a seguinte, primeiro, a reforma trabalhista, no meu modo de ver, é uma reforma que vem para desburocratizar, para flexibilizar. Ninguém vai perder direito, isso eu tenho claro. Eu estudei ponto a ponto para não ter o meu voto errado naquele momento. A reforma da Previdência também é necessária, já que o Brasil passa por uma crise onde é insustentável. Se não tiver uma reforma, o Brasil, quem vai pagar são os aposentados que não vão receber. Simples assim. Não tem como. Esses dias eu, conversando até com o próprio Meirelles, ministro da Fazenda, ele falando, é diferente de uma Grécia. Uma Grécia que está quebrada até hoje, teve um apoio da União Europeia. O Brasil não. O Brasil está sozinho. E o Brasil sozinho vai ter um estrago sendo revertido para a população muito grande. Então quero analisar com carinho e meu voto será consciente. Com a base até dos meus eleitores que confiaram a minha votação na última eleição. Uma dúvida, por que o senhor votou contra a terceirização e a favor da reforma trabalhista? No processo da terceirização eu não achei que estava certo a redação final ali. Então eu me posicionei independente do meu próprio partido. Meu partido me cobrou, mas eu tenho a liberdade dentro dele de falar eu voto a favor, voto contra. Então eu achei que a redação no final ali não estava adequada. Então, Rodrigo. Deputado, o senhor sente falta de uma bancada maior lá na Câmara para ajudá-lo? A gente tem cobrado muito aqui da Assembleia, nós temos 4 deputados, mas Guarulhos não tem a representatividade que merecia a nível estadual. O senhor acha que a nível federal isso também é sentido? Ou dá para trabalhar, mesmo com todas as dificuldades, dá para trazer parceiros e brigar por Guarulhos? Eu posso ser bem sincero com vocês, o que eu vejo é o seguinte, dá para trazer parceiros sim, mas tem que ser parceiros que entendam o problema da cidade. Não quando eu vejo de paraquedas. Não que caia de paraquedas. Eu fui muito rotulado como forasteiro. E eu vejo a prefeitura, o próprio prefeito, indo atrás de alguns deputados que não tem absolutamente nada a ver com a cidade. E eles mesmos se impressionam. Falam assim, poxa, ele bateu aqui na porta, olha, eu quero dar o partido para você, mas me ajuda nisso. E ali não tem aquele vínculo. Então, ou fortalece quem é realmente de Guarulhos, ou então saindo dando tiro a esmo, não vai trazer resultado. Porque o próprio deputado também enxerga uma dificuldade de ele entrar numa cidade onde ele nunca pisou. Mesmo que a prefeitura dê guarida a ele, dê uma estrutura para ele vai se sentir muito deslocado aqui também. E a população, e corre o risco da população chamá-lo de forasteiro mesmo. Né? Qual é a sua relação com o deputado Jorge Tadeu? A relação ela é uma relação de respeito. O Jorge Tadeu tem o seu mandato, ali na Câmara nós respeitamos um ao outro, mas cada um na sua área. Faz muito tempo que eu não converso com ele, o Jorge Tadeu preside o DEM estadual, mas não há reuniões no Democracia Estadual, não há uma assembleia constante para isso. Então, cada um no seu canto, mas o respeito. E o senhor, como presidente do DEM de Guarulhos, deu uma canetada no Paulo Sérgio, né? Sim. Rodrigues Alves,
O senhor o expulsou do partido? Sim, ele está expulso do partido e, na verdade, deixa eu deixar bem claro que não sou eu. Entraram com uma representação contra o Paulo Sérgio. E eu, como presidente, fui obrigado a instalar uma comissão de ética para analisar o comportamento que ele teve. No final do ano passado, nós decidimos que não faríamos parte do governo atual de Guarulhos. E o Paulo Sérgio, em nenhum momento, questionou. Ele tomou ciência através do seu programa, através dos jornais da cidade, e disse que não tomou ciência. E eu abri o procedimento e entramos em votação, comunicamos todos os membros da executiva, ninguém apareceu para defender, nem o advogado dele, nem ele, e tomamos a decisão de expulsão, que foi o resultado do relatório. Ele não se manifestou? Em nenhum momento. Na verdade, ele apresentou a defesa, mas uma defesa muito frágil. Uma defesa que nós mesmos, nós não, na verdade o relator se blindou de todas as formas, até para ele recorrendo dessa decisão, juridicamente e partidariamente está bloqueado. Então, Rodrigo? Eu queria, o senhor, parece que recentemente, o senhor vai trazer parte da juventude Verdade, que era do PSDB para atuar junto ao DEM. A juventude migrou. Migrou. Eu acho que a juventude também enxerga que o próprio PSDB passa por uma dificuldade muito grande de identidade. E enxerga no Democratas através de alguns líderes. Nós, por mais que eu tenha 41 anos, ainda sou jovem. Nós temos líderes como o próprio Kim, do MBL, que também é um jovem que está despontando, está no Democratas. Então, acaba se identificando. Nós estamos de portas abertas a todos os jovens, mas a todos que queiram se filiar e compartilhar a ideologia do Democratas, que é uma ideologia moderna, uma ideologia para frente. Nós queremos ver um país crescendo, um país de futuro, não um país arcaico, como alguns pregam. E como presidente do DEM de Guarulhos, como é que o senhor observa os vereadores democratas? Eu acredito que os vereadores... eu vou fazer um parâmetro geral, Pedro. Eu vejo a prefeitura numa situação muito delicada aqui na cidade. Eu ando todos os fins de semana na periferia. E às vezes eu vejo a dificuldade que a população tem e encontra no seu dia a dia. E às vezes recorre ao vereador, recorre àquele líder de bairro, ou recorre a mim, que sou deputado federal, para algumas questões tão básicas. Mas a população não quer saber se é vereador, se é deputado, se é prefeito, governador. Quer resolver aquele seu problema. E aí eu vejo que a função do vereador é justamente dar uma certa atenção a esse munícipe. Mas eu digo de um lado até um pouco mais sentimental. Ontem mesmo eu estava falando com a dona Maria Madalena, do Jardim Santa Maria, aqui de Guarulhos. Ela me ligou no rádio, Eli, muito educada, e contou um pouco da história dela. Eu sou uma dona de casa que cuido não só da frente da minha casa, mas da casa do meu vizinho e tal. E o que aconteceu? Um caminhão passou e destruiu toda a minha rua, principalmente a tampa do bueiro. Eu estou há 3 meses esperando uma resposta da Proguaru. Aí ela falou assim, poxa, eu pago meus impostos, eu quero um mínimo de atenção. Claro que ela me procurou, e aí sim eu tive que intervir e buscar soluções através de quem? Dos vereadores. Dos vereadores, olha, uma boca de lobo, uma tampa de bueiro. Eli, obrigado. Mas o que ela mais reclamou é a falta de atenção que se dá aqui da cidade. E aí, se vocês me permitirem, eu me recordei depois de tudo isso que quando eu entrei, com 22 anos, foi a primeira eleição minha para deputado. Jovem? Muito jovem, mais jovem até hoje da história da Assembleia Legislativa. Mas também, quando nós entramos às vezes num mandato jovem, nós somos imaturos. Eu não era casado, então eu não tinha às vezes aquela sensibilidade de ter uma família e saber os seus problemas. E certa vez eu estava com meus assessores às vezes eram amigos, pessoas também jovens ali, mas não tão experientes. E eu fui entrar no ar ao vivo com meu pai, no rádio. E era um problema de uma poda de árvore, uma coisa muito simples. E eu tratei a pessoa, não, lógico, nunca mal educada, mas com uma forma, tá bom, vou ver. Meu pai pegou o telefone, antes de eu desligar, o que está acontecendo? Eu falei, por quê? Ele falou, olha, não é porque é uma poda de uma árvore, um buraco numa rua, ou alguma coisa tão simples, que você não vai dar atenção. Você imagina o sofrimento que essa pessoa tem? O que ela está passando pela família? O que está acontecendo? A partir dali eu comecei a ter consciência da importância do meu mandato e do respeito à família. E só quando, aí sim, eu me caso, tenho uma família, você consegue entender e respeitar o próximo. E aí eu vejo Guarulhos, comparado até às outras cidades, muito abandonada ainda.
O desrespeito com os comissionados, olha, se ele trabalhou bem, se foi mal, eles estão passando dificuldade, estão fazendo vaquinha. E que às vezes eu acho que não é apenas diálogo, é solução. Eu só uma parte, às vezes eu estou em Caraguatatuba ou Campos do Jordão, eu tento resolver um problema, em Guarulhos eu resolveria com um telefonema na hora. Sim. Mas quando você é lá do povo, você é normal, não tem conhece acesso, ninguém, não tem acesso. Não consegue. É impressionante. As pessoas nos procuram muito, eu rodo muito a periferia, como o deputado falou, exatamente para resolver coisas assim, que são problemas simples para nós, mas que para eles tem uma repercussão terrível. Não estão dormindo, não conseguem. Eu só para completar, eu vejo, às vezes, o lado da gerência. Desculpa até tomar um pouco mais seu tempo. Esses dias eu fui na inauguração do consórcio do Grande ABC lá em Brasília, liderado pelo prefeito Orlando Morando, que transformou a cidade de São Bernardo. A cidade de São Bernardo hoje é uma cidade maravilhosa para se viver. Santo André está maravilhoso para se viver. E outra coisa, pegaram o passivo também do PT. Então não há desculpa. Só que a primeira coisa que eles falam, inclusive o Dória fala muito, né? Gente, a partir do momento que eu assumi, eu não vou jogar a culpa mais ali. Eu sabia como estava a situação da cidade, então eu vou olhar para frente. E aí eles fizeram um consórcio com 7 cidades, abriram um escritório maravilhoso em Brasília, e assim eles conseguem recursos que só quando alguém está lá por dentro consegue. Então às vezes um recurso abre terça-feira e fecha sexta. Se a cidade de Guarulhos não estiver atenta ali, passou. Quem pegou foi São Bernardo, foi Santo André, foi Diadema, foi Ribeirão Pires. Nós não temos também um consórcio aqui no Alto Tietê, algo até bem mais antigo e mais forte? Será que ele não é Mas falta liderança, falta firmeza. Representação. Uma representação, um escritório forte em Brasília. Falar assim, aqui é o grande consórcio, você entende? Entendi. Olha, para finalizar, uma bela pergunta do Wellington, do Jardim Bela Vista, deputado Eli Correia. O senhor ainda tem esperança em ser o prefeito de Guarulhos? Olha, eu tenho esperança de uma cidade melhor. Eu me decepciono porque, volto a dizer, eu fico muito triste de ver a situação das UBSs. Não adianta você reformar uma parte do HMU, do instituto, que teve problemas em várias cidades. O Instituto de Goiânia, Itapevi teve problema, Embu-Guaçu teve problema. Aí Guarulhos absorve esse instituto, gastando uma fortuna. Aí você pega a UBS do Santa Lídia, falta remédio, falta insumo. Pega a UBS de Tranquilidade, esses dias estava lá. Faltam médicos especializados, especialistas em algumas áreas, e a população sofre. E aí que eu entro, e eu volto a falar, Pedro, de um lado sentimental, e eu lembro do meu pai, voltando ao lado do meu pai. Sabe, precisa ter esse sentimento de família. Eu acho que o que Guarulhos está precisando não apenas, eu vou ouvir os reclamos da população. Não, tem que agir, mas tem que sentir. Essa sensibilidade é que ainda está faltando. E eu desejo que Guarulhos, nesses próximos anos, recupere esse lado de amor ao próximo. A partir do momento que você tem o respeito à família, que você olha com uma pessoa e fala assim, ela está esperando aqui, não é algumas horas, alguns dias para ser operado, alguns dias para receber um medicamento. E a população de Guarulhos é boa. Esses dias, num outro programa, eu vi uma pessoa perguntando, como é que está Guarulhos? Está cheio de problemas, eu não aguento mais, mas eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Sabe, o povo é muito simples, muito humilde. Então, a gente tem que, às vezes, descer do salto e não apenas entrar por um ouvido e sair pelo outro. Sente o problema. Então, eu espero colaborar, por enquanto, como deputado federal dessa cidade. Eu não, em nenhum momento, virei as costas para Guarulhos. Estou à disposição da prefeitura, se quiser a minha ajuda. Nunca me procuraram, mas se quiser, eu estou à disposição. Independente, se não quiser, eu vou fazer a minha parte. Vou continuar mandando emendas, vou continuar, através das audiências públicas da frente parlamentar, cuidando dessa cidade que tanto amo, que tanto respeito, que tanto espero que seja um dia uma cidade grande, mesmo com ares de cidade interior. Lembrei de uma frase aqui, política não se faz com fígado, né? Exato. Obrigado, deputado Eli Correia Filho, pela já? Caramba. Tem mais alguma coisa? Não, queria agradecer, dizer que o homem público tem que estar sempre à disposição dos meios de comunicação, principalmente da sua cidade. Independente de vir 1, 2 ou 3 vezes, a gente tem que estar presente sempre. Será um prazer recebê-lo novamente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos vocês e um bom final de semana. 7h48, 2 minutos, voltaremos.